que faz a seguinte pergunta, né? Peguei um Moto G22, tirei uma fuga, porém o aparelho consome e zera, vai até 100 a 150 e cai para zero, né? Mesmo com o botão Power pressionado, achei um curto na malha VO 1.8 PMU de 1.8 volts. Injetei e com a câmera térmica, a UCP aqueceu. E agora, o que fazer? Vamos lá. O que a gente faz, pessoal, quando a gente pega uma malha em curto? Às vezes, os componentes que está aquecendo não é o causador do curto-circuito, ok? Nem todo componente que está aquecendo realmente ele está em curto ou tem uma fuga. Então, a gente não pode se precipitar. Temos que ter calma no momento que a gente vai analisar um defeito como esse aqui que o nosso amigo está na sua bancada. Muitos outros, né, outras falhas também, acontece esse tipo de coisa. O CI aquece, a gente tira o CI, depois, quando a gente volta o CI novamente, o curto volta. Ou seja, porque esse circuito integrado, muitas vezes, ele é o componente mais sensível, né, à corrente elétrica da malha, da linha, certo? Então, às vezes, ele aquece de forma mais rápida do que outros, até o que realmente está causando o curto ou a fuga. Vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, só uma explicação para a gente entrar aí no que o nosso amigo, o Circuito Cell, precisa fazer. Só que o interessante é o seguinte, pessoal, a gente tem que colocar em mente uma coisa. A gente precisa entender a teoria para a gente pôr a teoria na prática, que é através da teoria, conhecimento na eletrônica, é que a gente consegue resolver bastante coisa. Então, não tem como evitar o conhecimento em eletrônica para tentar resolver de outro jeito. Não tem como resolver. Tem que ter uma base da eletrônica, por isso que eu sempre falo que é muito importante ter um conhecimento básico na eletrônica. Não precisa você saber tudo da eletrônica. Não precisa você fazer uma faculdade, um curso técnico de eletrônica para você consertar uma placa de smartphone. Porém, vocês têm que ter o conhecimento básico de como é que funcionam os princípios da corrente elétrica, da tensão, da resistência, da potência, para que vocês tenham noção do que fazer em situações como essas. Né? Então, vamos lá. Mas vamos supor que a gente tenha aqui, vamos supor o Power Manager. Vamos supor que eu tenha aqui o meu Power Manager, né? Está aqui o Power Manager, ok? Esse Power Manager, ele vai liberar algumas alimentações, beleza? Vamos supor que o Power Manager, ele vai liberar alimentação para aqui, ele vai liberar alimentação para cá, ele vai liberar alimentações para aqui também, certo? Então, vamos lá. Deixa o iPad aí. A internet está um pouco lenta, então ele demora um pouco de responder. Mas vamos lá. E agora a gente tem uma coisa. Aqui a gente tem um CI. Beleza? Aqui a gente tem um outro CI. E aqui a gente tem um outro CI. Também temos um outro pequeno CI aqui. Prestem bem atenção. Digamos que aqui nessa linha, isso aqui é o PMIC, certo? Eu vou colocar aqui como PMIC. Esse componente aqui é o nosso Power Manager. E digamos que esse aqui seja o meu processador. Vou colocar aqui como UCP, Unidade Central de Processamento. Ok? Agora, vamos supor que eu tenho um curto-circuito nessa linha. Então, eu tenho um curto-circuito em um capacitor aqui. Tem um curto aqui em um capacitor, que ele está ligado exatamente aqui nessa linha. Esse capacitor, digamos que ele está colocando essa malha em curto-circuito. Então,
Nesse caso aqui, o curto-circuito, ele tende a não chegar, por exemplo, na minha CPU. Porém, a malha da CPU, ela também vai estar em curto-circuito, certo? O curto, ele vai circular praticamente dessa forma aqui, ó. Ele vem e vai circular dessa forma aqui, para o GND, certo? E ele vai ficar dessa forma aqui, circulando entre o terra, né, e a linha positiva. Só que se eu medir aqui, ó, por exemplo, nesse ponto, aqui, se eu medir aqui em um outro componente, sei lá, um resistor que esteja aqui, um capacitor mesmo. Vamos supor que eu tenho um capacitor aqui na frente. Se eu medir nesse capacitor aqui na frente, pessoal, digamos que eu tenho um curto aqui, nesse capacitor aqui, certo? Esse outro aqui que eu escrevi em vermelho, nesse capacitor aqui, o curto não está. Esse capacitor aqui, ele vai apresentar, no meu multímetro, curto-circuito também. A linha vai estar em curto-circuito, então o capacitor ele vai apresentar que tem um curto, porém ele não tem. O curto-circuito está exatamente nesse componente aqui. Ok? Nesse caso aqui, o fluxo de elétron ele vai ficar passando, circulando entre esse capacitor, certo? Esse capacitor aqui e o GND. Porém, um pouco desse fluxo, né, ele vai estar passando também para cá, com uma diferença grande, porque vai ter uma queda de tensão muito grande aqui e uma corrente elétrica, um fluxo de corrente elétrica para o capacitor. Nesse caso aqui, a CPU, ela talvez não aqueça, certo? E a gente tenha um aquecimento exatamente aqui nesse capacitor.